Fala pessoal, tudo bem? Falar um pouquinho sobre o módulo 23, fazer um rápido resumo, uma revisãozinha sobre equações de primeiro grau com uma incógnita, tá? Vamos lá, algumas coisas que a gente precisa lembrar. Falou de equação, a gente está falando de igualdade, precisa ter igualdade, tá? O pessoal confunde expressão algébrica com equação. Expressão algébrica não tem igualdade. Quando passa a ter igualdade, a gente está falando de uma equação, tá? Existem outros casos que a gente tem uma desigualdade, aí uma inequação e tal, mas isso deixa para frente. Por enquanto, se está falando de equação, tem que ter o sinal de igual. Igualdade, sinal de igual. Beleza? Outra coisa, a gente está trabalhando com parte literal, com letra, né? Então a gente está falando de alguma coisa que a gente desconhece. A ideia da letra é isso, é um número que você não conhece. Qual que é o nosso objetivo numa equação? É descobrir o valor da letra. E como que a gente faz isso? Isolando a letra. Grava isso, tá? A gente vai resolver uma equação isolando a letra. Quando eu falo que é de primeiro grau, é porque essa letra, tá? Pode ser o x, o y, o a, o b, qualquer coisa. Ele está elevado a 1. A tua incógnita está elevada a 1. Beleza? Se tivesse elevado a 2, por exemplo, se eu colocasse aqui, ó, x ao quadrado é igual a 9. Aí é uma equação de segundo grau e a gente passa a ter até duas respostas possíveis. Novamente, vamos deixar isso mais para frente. A gente não vai focar em equação de segundo grau, nada além da equação do primeiro grau, beleza? Então esquece isso daqui, é só importante que você saiba que nesse caso, ó, equação de primeiro grau, o x é elevado a 1. Lembra que o elevado a 1 não precisa escrever, tá bom? Então quando eu coloco esse exemplo aqui, ó, o teu x é elevado a 1, mas eu não escrevo 1 aqui, não tem essa necessidade. Aqui, ó, tô trabalhando com o k tá elevado a 1, mas não tem necessidade de escrever esse elevado a 1. Só saiba que a letra tá elevada a 1. Com uma incógnita, ou seja, só tem uma letra. Como que a gente trabalha uma equação? Presta atenção, a gente costuma representar a equação como uma balança de Libra, onde os dois lados, né, eles precisam manter o equilíbrio. Não que a balança tenha que manter o equilíbrio. Eu estou comentando que na equação existe esse equilíbrio. Por isso que existe a igualdade. Eu quero que em todo momento, quando eu estiver falando da equação, pensa numa balança que ela precisa estar equilibrada, perdão. Tá bom? Pensa nisso. Essa balança precisa estar equilibrada. Pensa na balança de Libra, numa gangorra, enfim. Tem que ter equilíbrio entre as partes. Quando você tem equilíbrio, tá legal. A tua equação tá certa. Quando deixa de ter esse equilíbrio, é um problema. E você pode brincar com essa balança. Coloca isso na tua cabeça. Você pode brincar com essa balança. Por exemplo, eu posso chegar na balança e colocar mais peso desse lado. Com uma condição. Se eu colocar a mesma quantidade de peso do outro lado, porque ela tem que permanecer em equilíbrio. Se eu resolvo tirar peso de um lado, eu preciso tirar do outro também. Ela tem que estar sempre em equilíbrio. Se eu quiser dobrar o peso de um lado, eu tenho que dobrar do outro. Se eu quiser cair pela metade o peso ali, eu vou dividir por 2 de um lado, divido pelo outro. Você pode fazer essa brincadeira, tá? Que a igualdade ela vai permanecer intacta. Você não pode mexer de um lado sem mexer do outro. E tem que mexer da mesma forma. Vou dar um exemplo aqui que não precisa envolver letra nem nada. Se eu colocar para você 3 igual a 3, tá certo? Tá. Se eu colocar para você 3 é igual a 1 mais 1 mais 1, tá certo? Sim, continua certo. E se eu quiser colocar menos 1 aqui, ó? Aí esse lado passa a ser 2. E o outro lado continua sendo 3. Isso tá errado. 2 não é igual a 3. Mas, se eu fizer menos 1 de um lado e fizer menos 1 do outro, lembra que eu falei que você fizer de um lado, você faz do outro? Aí, olha só, 1 mais 1 dá 2, mais 1 dá 3, menos 1 dá 2. Aí tá em equilíbrio. O que você fizer de um lado, faz do outro e tá tudo certo. Beleza? Você mantém esse equilíbrio. O importante é você manter o equilíbrio da tua balança. A ideia da equação é essa. Eu vou mostrar dois métodos. Eu vou mostrar o método da balança e vou mostrar um método aí que o pessoal faz, que é bem prático, eu também faço, mas tem que tomar um pouco de cuidado. Eu coloco aqui um exemplo, ó. 2x mais 3 é igual a 15. Lembrando que o x é um número que você não conhece. Então eu tô falando assim, ó. Pega um número que você não conhece, multiplica por 2 e soma 3. O resultado dá 15. Qual o número é esse? Presta atenção como que a gente vai resolver isso daqui. Fazendo pelo método da balança, a gente vai pensar meio que o contrário de uma expressão numérica. Enquanto numa expressão numérica você realizaria primeiro a multiplicação e depois a soma, aqui você vai fazer o contrário. Você vai pensar primeiro na soma. O nosso objetivo, lembra que eu falei mais cedo, que é deixar a letra sozinha, isolar a letra.
Quem está impedindo ela de ficar sozinha? A gente tem esse 2 que está impedindo a letra de ficar sozinha e esse mais 3. Como eu disse, a gente vai trabalhar meio que o contrário de uma expressão numérica. Em vez de a gente começar pela multiplicação, a gente começa pela adição. Não que não dê para você fazer o contrário, mas fica mais fácil dessa forma. Como que a gente vai eliminar esse cara aqui, ó, esse mais 3? Simples, só fazer o contrário. Faz o oposto. Enquanto a gente tem um mais 3, a gente pode vir e colocar um menos 3. E aí ele anula. Só que isso só vai funcionar se você fizer a mesma coisa do outro lado. Lembra de permanecer com a balança em equilíbrio? Então, no primeiro membro, que seria antes do igual, você vai ter o 2x. O 3 ele desapareceu, porque a gente fez menos 3. Do outro lado era 15, só que como a gente também fez menos 3, passa a ser 12. Agora, para eliminar esse 2 que está multiplicando, a gente pode usar um 2 dividindo. E aí eles se anulam. Só que daí, obrigatoriamente, você tem que dividir por 2 do outro lado. Então no primeiro membro ficou só o x, e no segundo membro 12 dividido por 2 dá 6. Chegamos aqui no que interessa, ó. X é igual a 6. Acabou nossa equação, a gente descobriu o valor de x. Para você conferir se o que você fez está certo, é só você voltar aqui para a tua equação e trocar o x por 6. Pensa, a tua equação não é 2x mais 3? Troca o x por 6. 2, 6. 2, 6 dá 12. Mais 3 dá 15. Bateu. Deu para entender? Vamos fazer uma outra forma. Essa forma aqui, ela não é tão... como é que eu posso colocar? Ela não é tão... Você não enxerga tanto o que você está fazendo quanto o método da balança, mas é uma forma muito prática. Se você pegar o jeito com ela, facilita um pouco a tua vida. Recomendo que você faça o método da balança, tá? Mas às vezes por praticidade dá para fazer esse outro método também que funciona. Eu vou apagar o método da balança, ou melhor, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui embaixo o método da balança e vou mostrar para vocês essa outra forma de resolver. Você vai fazer o seguinte, nessa outra forma, você vai observar, né, que realmente o x precisa estar sozinho e quem está impedindo é o 2 e o 3. Você vai começar pelo 3 do jeitinho que a gente fez com o método da balança. Só que em vez de você colocar um menos 3, você vai jogar esse cara para o outro lado. Você vai mandar ele lá para o segundo membro. Só que aí você inverte a operação. Era mais 3, fica menos 3. No primeiro membro fica só o 2x, porque o 3 saiu. No segundo membro você tinha o 15. Chegou agora a menos 3. 15 menos 3 dá 12. Aí você tem esse 2 que está multiplicando. Pega esse 2 que está multiplicando e joga para o outro lado. Você joga dividindo. O x fica igual a 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 dá 6. Chegamos no mesmo resultado, só que com outro método. Você pode escolher um dos dois métodos, só toma cuidado. Se você for utilizar esse método de ficar jogando de um lado para o outro e tal, trocando a operação, cuidado para não errar, tá? Presta bastante atenção no que você está fazendo e no final confere para ver se bateu. Como que confere? Bom, só substituir o x por 6 ali na equação original e ver se dá 15, tá bom? Nesse meu exemplo, claro. Toma cuidado, mas dá certinho se você fizer com cuidado. Coloquei aqui um exercício, vamos tentar resolver ele. Não é difícil, tá? Vou fazer o seguinte, ó, sempre que você tiver no primeiro membro um denominador, ou seja, o primeiro membro inteiro, não uma parte. Cuidado, tá? Não tô falando, por exemplo, isso daqui, ó, 5 sobre 2 vezes não, vai mais k menos 3 sobre, sei lá, 4. Aí nessa situação é um pouquinho mais chatinho de trabalhar, dá para trabalhar também, logicamente, mas eu coloquei um exemplo que a gente vai fazer o seguinte, ó, se você tiver um denominador que está pegando todo o primeiro membro, que nem esse daqui, ó, você pode passar para o outro lado multiplicando todo o segundo membro. Então o primeiro membro fica 5, entre parênteses, k menos 3. No segundo membro era 7, fica 7 vezes 2. 7 vezes 2 dá 14. Já vou aproveitar, ó, fazer a distributiva aqui, ó. 5 vezes k dá 5k. 5 vezes menos 3, mais com menos dá menos. 5 vezes 3 dá 15. Do outro lado a gente viu que dava 14, né? 7 vezes 2 dá 14. Vou fazer o seguinte, ó. Vou passar esse menos 15 para o outro lado, ele vai ficar positivo. Fica 5k é igual a 14 mais 15. 14 mais 15 dá 29. Logo 5k
é igual a 29. O 5 está multiplicando, passa para o lado dividindo. O K é 29 dividido por 5. Tudo bem? Aí você pode substituir esse resultado do K na tua conta original. Mas, professor, como que eu vou substituir essa fração? Dá para substituir tranquilamente, mas se você se sentir mais confortável, você pode dividir 29 por 5, isso dá 5,8. Quando você substitui a tua equação original aqui, ó, 5 vezes, aí você faz, né, 5,8 menos 3 e divide por 2, vai dar 7. Pode colocar na calculadora, faz o seguinte, ó, escreve lá, ó, 5,8, começa pelo parênteses, né, 5,8 menos 3, isso dá 2,8. Aí você multiplica por 5, isso dá 14, e divide por 2, né? Tá ali o denominador, né? Dividido por 2, dá 7. Tá certinho. Mas você não precisa fazer dessa forma, né? Eu fiz assim, mas eu queria mostrar para vocês que dá para fazer pelo método da balança também, nesse caso, ó. Como que a gente vai fazer esse método? Presta atenção. A gente tem aquele 2 denominador, certo? Eu consigo eliminar esse 2 que está dividindo com 2 multiplicando. Posso fazer aqui, ó, vezes 2. Tudo isso aqui vezes 2. Aí eu elimino. Só que do outro lado, obrigatoriamente eu tenho que fazer vezes 2 também. Vai ficar o quê, então? 5 vezes K menos 3. E do outro lado, 14. 7 vezes 2 é 14. Agora eu posso eliminar esse 5 aqui. Como que eu elimino um 5 que está multiplicando? Porque é o que o 5 está fazendo com parênteses. Eu uso um 5 dividindo. Aí eu elimino. Só que obrigatoriamente do outro lado, eu tenho também que pegar o 14 e dividir por 5. Tá? Então vai ficar o seguinte, ó. K menos 3, porque eu eliminei o 5, é igual a, se você quiser jogar na calculadora, 14 dividido por 5 dá 2,8. Aí você pode fazer o seguinte, para eliminar esse menos 3, eu posso usar 1 mais 3. Eu vou chegar aqui no primeiro membro, ó, e vou colocar mais 3. Que daí eu consigo eliminar. Só que obrigatoriamente, do outro lado, eu também preciso colocar mais 3. Ó. Aí você vai chegar à conclusão que o K é igual a 5,8. Igualzinho a gente chegou com outro método, tá? Aí você vai ver qual método você se identifica mais e você pode usar qualquer um dos dois na prova, desde que você acerte, claro. Tá bom? Espero ter ajudado.